Romanos capítulo 3, versículo 19 ao 24. E em seguida nós vamos pregar. Diz assim a palavra de Deus: Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles ou para aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Irmãos, essa palavra de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Roma, não apenas esse capítulo, mas todo o livro, é um grande tratado teológico do apóstolo Paulo. Alguém que queira entender a respeito da graça, da salvação, da condenação, do juízo de Deus, da fé, da lei, que queira conhecer isso, que queira aprender para servir a Deus melhor, para analisar a sua vida, para agradar a Deus, precisa necessariamente passar por Romanos, necessariamente. Graças a Deus por esta carta abençoada que ele escreveu. Ele explica muitas coisas, porque o contexto era um contexto de judaísmo, em que os judeus achavam que por cumprir a lei seriam salvos. E não apenas a lei, porque a Bíblia diz, na época de Jesus ficou muito notório isso, que os judeus da época acrescentaram aos mandamentos de Deus muitos outros mandamentos, chamados de mandamentos de homens, não mandamentos de Deus. E Jesus, certa vez, até pegou pesado, dizendo: por que vocês invalidam o mandamento de Deus pela vossa tradição? Irmãos, quando eu medito a respeito de tudo isso, a respeito de mandamento, a respeito de lei, a respeito de graça, de salvação, de condenação, de pecado, eu começo a analisar também o nosso contexto evangélico nesse país. E se nós formos perguntar para a maioria, 90 e poucos % dos evangélicos, perguntar o que eu devo fazer para ser salvo, por exemplo, muitos vão dizer tantas coisas, menos o que a Bíblia diz. Vão falar tantas coisas: você precisa deixar disso, deixar daquilo, vestir a roupa assim, fazer assado, e tanta coisa, ir para a igreja, e não sei o que, dar o dízimo, e papapá, e você fala: mas você está falando com base no que? Não, é assim como? Há uma ignorância tão grande atualmente, irmãos. Mas isso foi profetizado. Jesus falou que nos últimos tempos os homens seriam levados facilmente, fisgados pela sua própria cobiça, por homens maus, que enganariam facilmente. E como você engana uma pessoa, um doutor, por exemplo, né? Vamos dizer, eu chegar num doutor em medicina e falar alguma coisa para ele: o coração se beber água com 2 pingos de limão, o coração acelera e você morre. Falar isso para um doutor, ele vai dar risada na minha cara, fala: que palhaçada é essa, você é bobo? Onde você viu isso? Tem algum registro na medicina, por acaso, que me mostre que beber água com 2 pingos de limão acelera o coração e dá taquicardia, ataque cardíaco? Não tem. Agora, se eu chegar de repente numa pessoa indouta, sem conhecimento, pode ser que ela acredite: é mesmo, rapaz,
Meu Deus, Deus já me livrou então, que eu já tomei tantas vezes, até com mais, até suco de limão já tomei. Você vê a diferença, irmãos, quando a pessoa conhece e quando não conhece. Outro dia, para você ter uma ideia, eu fui jantar na casa de um casal de evangélicos, de uma outra igreja. Na verdade, eu estava lá, acabamos comendo lá. Fui visitar, não me lembro por quê. E eu não me lembro se foi cuscuz com alguma coisa, que eu estava comentando a respeito de comida, e a pessoa fala assim, não, mas isso a gente não come. Por quê? Não come. Porque a irmã revelou que foi consagrado ao inimigo, ao diabo, isso é consagrado, então a gente não come essas coisas porque é consagrada. Eu falei, o quê? Satanás tem direito a alguma coisa que Deus criou? Milho? Quem criou foi Deus, é abençoado, não tem essa que Satanás consagra, pode consagrar lá no centro, lá na candomblé, em algum outro lugar por aí, mas o que eu compro no mercado é abençoado, irmã. Não, mas a gente não compra porque a irmã revelou, aí vai mudar a cabeça do indivíduo. Isso são doutrinas de homens, que foram ensinadas e ficam prendendo, porque as doutrinas de Deus, elas libertam, mas as doutrinas dos homens, elas prendem as pessoas. E os judeus, eles estavam pensando que era salvação, era por conta de cumprir a lei. E é tão triste, irmãos, que o povo hoje evangélico, a maioria, né, a gente não pode nem se chamar de evangélico mais, mudar, porque é outra religião, mudou. Tão ignorante, acha que é por cumprir isso, aquilo outro. Por que você acha que Jesus vai te levar? Ah, porque eu vou para a igreja todo dia, porque eu não minto, eu não mato, não roubo, não fumo, então eu tô bem. Irmãos, não é por cumprir lei nenhuma que seremos salvos. O que acontece quando Deus criou, e nós lemos aqui um dos princípios, pelo menos 2 princípios no versículo 19, a respeito da lei. E quando fala da lei, já lembra logo lá de Êxodo capítulo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos para o seu povo. Quando Deus dá aqueles mandamentos, não é que o povo já não tinha mandamentos. Nós vamos ler lá em Gênesis no capítulo 23, Abraão, que viveu séculos antes de Moisés subir um monte para pegar as tábuas da lei da parte de Deus, a Bíblia diz que Abraão já vivia nos mandamentos, nos preceitos e na lei de Deus. Abraão já cumpria, já buscava cumprir os mandamentos de Deus, já existia desde o princípio, já existiam os mandamentos de Deus. Mas ninguém nunca foi salvo por cumprir mandamento algum. Mas olha só, 2 princípios aqui do mandamento. O primeiro, já logo no comecinho do versículo 19, é para que toda a boca se cale e esteja condenável diante de Deus. Por que toda a boca se cale? Porque naquele grande dia do juízo, ninguém vai poder falar, Senhor, eu mereço entrar porque eu fiz isso, aquilo outro, eu guardei mandamento, eu pratiquei isso, eu pratiquei aquilo. Ninguém vai ter esse direito, porque a lei, ela mostra que eu não consigo cumprir os mandamentos de Deus, que eu sou pecador diariamente, é no meu pensamento, é nas minhas atitudes, eu sou pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As Escrituras, a Bíblia diz que terminaram assim. O Antigo Testamento terminou assim, todos debaixo da lei do pecado. Todos pecaram, todos. Não é ninguém pode se gabar, chegar numa pessoa e falar, eu faço isso, dou cesta básica, ajudo as pessoas, faço obra social, então eu sou bonzinho, mereço o céu. Mentira, você é pecador terrível e condenável. Quando diz assim, toda boca se cale, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja debaixo do juízo de Deus. A lei de Deus tinha esse propósito, mostrar para o pecador, para o homem, que ele é pecador, que ele não é merecedor de nada, porque ele não consegue cumprir. E a Bíblia diz que quem transgredir um só mandamento é culpado de todos os mandamentos. É culpado.
E olha só, versículo 20: portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, segundo o princípio da lei, ou funcionalidade, aplicação da lei. Para que a lei? Para mostrar o que é certo, o que é errado, o que é pecado. Então olha só, primeiro ou segundo, aqui não importa a ordem, mas um dos propósitos é mostrar que ninguém pode se gabar diante de Deus. Esses dias estava vendo uma capa de um livro. A capa do livro era, como é que é? Reclame os seus direitos. Uma coisa assim. Reclame os seus direitos. Achei uma coisa assim. Não lembro agora a palavra exatamente, não é reclame, é outra. Mas nesse sentido, vá até Deus e cobre os seus direitos. R.R. Soares. Eu falei, meu Deus do céu. Quem pode abrir a boca? Romanos está dizendo aqui, toda boca se cale. Irmãos, toda boca se cale. Quem pode chegar no Todo-Poderoso? Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Você lê lá em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse, nos primeiros capítulos, você vai ver os anjos se cobrem, os rostos, os serafins que estão assistindo diante do trono de Deus. A Bíblia diz que eles fecham os olhos e dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles não têm a coragem de olhar, porque a santidade de Deus, a sua grandeza, a sua majestade é muito alta, é muito sublime, é muito gloriosa. E agora nós vemos homens malignos, que se dizem cristãos, colocando os crentes para pecar, falar blasfêmia contra Deus, abrir a boca e reclamar direito diante de Deus. Que direito, irmãos? Eu dei o dízimo, eu tenho direito. Que direito? Um dízimo muitas vezes mal até dado, que muitas vezes até roubado, que às vezes em vez de estar trabalhando, está enrolando o patrão, aí depois recebe, quer trazer o dízimo e está falando que é abençoado e vou cobrar de Deus o quê? Que roubou até o patrão. Por isso que a Bíblia diz assim, cale-se toda a boca. E olha só, e essa palavra aqui é principalmente quem está na carne, porque os que estão debaixo na carne, estão vivendo no pecado, fazendo tudo que o mundo oferece, e estão na igreja, irmãos, muitas vezes. A Bíblia diz que esses estão debaixo da condenação da lei ainda. Não foram para outra lei, que é a lei de Cristo, continuam debaixo da lei do pecado. E esse não tem o que falar. Primeiro passo, mostrar que é pecador e que não tem direito nenhum diante de Deus, por conta de obedecer ou guardar mandamento algum. Segundo, é através da lei que eu sei o que é certo e o que é errado, que eu sei o que é pecado, como diz o apóstolo Paulo. Ele fala assim, como que eu saberia, se a lei não me dissesse? Olha só, a lei ela mostra para as pessoas. Então assim, alguém fala assim, eu não adultero, porque a lei diz lá, não adulterarás, ou não adultere. Aí a pessoa fala assim, mas eu nunca adulterei. Aí Jesus fala assim, mas sabe como que é? Não é o ato em si. Eu olhei, desejei, imaginei, já pequei, adulterei no meu coração. Eu nunca roubei. Não roubei. Aí você vai ver, às vezes levou um lápis do aluno na escola, já transgrediu, irmão. Que coisa terrível. Não roubarás. Aí você fala assim, não cobiçarás nada do próximo, nem a esposa, nem os bens, nem o carro, nem a casa, nem o gado, nada como naquela época, nem os animais do campo, nada. Aí tem crente ensinando o outro, olha irmão, quando você vê uma bênção que você quer, determina no seu coração, toma posse, fala que é sua. Que ensinamento diabólico é esse, irmãos? Ensinando os crentes a cobiçar as coisas do próximo. Toma posse. Passei na frente de uma casa linda.
Não tinha placa de vendas nem nada, já tomei posse, é minha. Declaro, é minha. Isso é cobiçar, irmãos. Olha só como Satanás faz, né? E os crentes aprendendo isso aí, irmãos. Sabe por quê? E fazem isso, sabe por que fazem? Porque não leem a Bíblia. Porque não examinam as Escrituras. Aí Satanás foi entrando assim, ó. Devagarzinho, está no púlpito. Muitas vezes. Ensinando você a fazer teatro gospel. Declarar, vamos declarar a montanha, vamos declarar isso, declarar aquilo. Você não vai ver nenhum apóstolo fazendo isso. Não vai ver Jesus fazendo isso nenhuma vez com ninguém, ensinando a ninguém a fazer isso. A gente está vivendo esses tempos, irmãos. São sinais dos tempos que nós estamos vivendo. Mas agora ele diz, versículo 21, que se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Quando fala testemunham a lei, está dizendo o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando está falando os profetas, está incluindo aqui, desde os profetas maiores e menores, e os salmos, provérbios, Eclesiastes, tudo como profeta. O Antigo Testamento está falando a respeito disso. Diz assim, olha, eles testemunharam a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Não existe, irmão, 2 povos, como alguém pensa que existe. Povo judeu, povo que é de Deus, povo cristão que é de Deus. A Bíblia diz que Jesus, em seu corpo, ele desfez a inimizade que havia entre o povo chamado da circuncisão, que eram os judeus, com o povo chamado de incircunciso, que somos nós, pagãos, ex-pagãos. E ele no seu sangue, ele desfez a inimizade, e de 2 povos ele fez apenas um, e a Bíblia diz, todos aqueles que o receberam, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, aqueles que creem no nome de Jesus, seja judeu ou seja gentil, eles são hoje filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Não existe 2 povos, e agora eu vejo alguns evangélicos querendo aprender com rabinos, sábios judeus, as Escrituras, sendo que eles rejeitaram o Cristo, estão perdidos. A Bíblia diz que esse evangelho, irmãos, da justiça de Deus, é pregado para toda a humanidade. Ele está sendo pregado, veio sendo pregado já há 2000 anos, e todo aquele que crê será salvo, mas quem não crê, diz João, já está condenado. Por quê? Porque não crê no Filho unigênito de Deus, não crê em Jesus Cristo. Quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. E aí eu começo a observar na palavra, irmãos, a respeito de lei e de graça, que, irmãos, a lei Deus colocou para mostrar para mim, olha, eu não consigo, Senhor, eu preciso de Ti, porque se Deus me desse a cartilinha, e eu conseguisse cumprir, independente dEle, eu sou bom em mim mesmo, porque eu consigo, mas Deus provou que eu não sou bom em mim mesmo, que eu sou mau, sou pecador, transgressor, que eu dependo dEle. E aí Paulo diz, olha, a lei, ela foi usada como um tutor, para chegar até Cristo, mas uma vez chegando lá, ela já cumpriu o seu propósito. Sabe o que significa tutor? Na nova versão internacional da Bíblia, é tutor a palavra. Na João Ferreira de Almeida é aio. Antigamente, os grandes senhores que tinham posses, eles também tinham um instrutor ou um condutor do seu filho. Um homem que conduzia o menino, por exemplo, até a escola, ou conduzia até o centro de ensino, e ele fazia esse papel de conduzir, de proteger, de guardar, levar e trazer. Mas quando ele pegava o menino, estava com ele, o menino, ele tinha aquela responsabilidade, não de instruir o menino, mas de levar até o local onde ele seria instruído. Isso é o papel do tutor, no Novo Testamento, no Antigo Testamento também. E olha só, a Bíblia chama de tutor, ou de aio, apenas esse papel de conduzir. Imagine você que tem o seu filho que vai para a escola de van,
E aí vem o motorista com aquela mocinha, pega a criança e conduz. Ele não tem a responsabilidade de ensinar, ele vai levar até a escola, ele vai ser o condutor. Isso é o papel do tutor, do aio, biblicamente falando. Levava. Só que quando ele entregou na escola, como pirueiro, assim que ele entregou na escola, a responsabilidade dele já encerrou. Ele já fez o papel dele, levou até a escola. Mesma coisa é a lei. A lei, o papel dela era mostrar para o ser humano que ele é dependente de Deus, que por tentar cumprir mandamento, ele não será salvo, que a salvação sempre será pela fé, crendo, sempre pela fé. E aí a lei vem também para mostrar que ele é condenável, que ele está condenado, que se ele continuar insistindo pela própria força dele ser salvo, está perdido. Então a lei ela vai conduzir essas pessoas, mostrar como ela está perdida, pecadora, transgressora da lei, e levar a ela até Cristo. A lei, o papel dela é levar até Jesus Cristo, porque quando o homem ele se depara com a lei, ele vê que a espada da lei está cortando adúltero, mentiroso, fornicador, cobiçoso e tantas outras coisas mais. A lei começa a apontar o dedo e você começa a olhar e fala: meu Deus, estou perdido, realmente eu sou tudo isso, eu sou mentiroso, eu sou falso, eu sou tudo isso. Aí você vai se aproximando de Deus, sabe por quê? Porque você vai caindo, você vai falando: não, eu desisto de mim, eu não posso, eu não tenho poder por mim mesmo, não sou melhor do que ninguém. Imagine, irmãos, 1 metro, uma fita métrica de 1 milhão de quilômetros, e imagine 1 centímetro do lado do outro centímetro, sabe? 1 milímetro do lado do outro milímetro. Assim somos nós diante do mais terrível pecador deste mundo. Nós estamos 1 centímetro talvez melhor à frente dele, mas diante de Deus nós estamos quilômetros de distância, porque só Ele é santo, só Ele é perfeito, só Ele é justo, só Ele é digno, e Ele mostra para todo mundo que todo mundo é pecador, que nenhum homem foi capaz de cumprir todos os seus mandamentos e de bater no peito e dizer: eu sou alguma coisa, somente Jesus Cristo, o único. E aí a lei faz esse papel, ela me coloca por terra, ela me mostra quem eu sou, digno de condenação, porque a Bíblia diz que Deus vai julgar conforme a sua palavra, que toda a humanidade um dia há de comparecer diante do tribunal do grande juiz, e ele vai abrir os livros e outros livros e a lei dele para começar a julgar. E você acha que você vai escapar pela sua própria força? Porque se acha bonzinho, melhor do que o vizinho que adultera e você fala que não adultera? Ou do outro que rouba e você fala que não rouba? Nós estamos 1 milímetro do lado do mais pecador, irmãos. E de Deus nós estamos muito longe, infinitamente longe. E a lei ela faz isso. Quando o homem ele olha para a lei de Deus, ele fala: meu Deus, terrível pecador que sou. Por isso que a Bíblia diz: Jesus estava certa feita no templo, observando os homens que estavam indo para adorar. E aí chegou um judeu todo cheio de santidade, entre aspas. E ele começou a falar, orar com um nariz empinado: Deus, te dou graças, porque eu nasci homem. Que as mulheres não tinham todo o acesso que os homens tinham, né? A mulher ficava num átrio longe, os homens podiam se aproximar dos lugares mais consagrados do templo, tinha vários privilégios. E ele falava assim: graças te dou porque eu nasci homem, judeu, jejuo 3 vezes na semana, dou o dízimo de tudo, dizendo: eu sou o bambambam, te agradeço, Deus. E aí a Bíblia diz que vai um pecador. Quando a Bíblia chama pecador, é um homem, irmãos, que muitas vezes era desprezado pelos religiosos da época, porque às vezes era um indouto da palavra, ou tinha um trabalho que era discriminado, como os cobradores de impostos, por exemplo, um trabalho discriminado. E ali
aquele homem começa a bater no peito e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador que sou. Ele entendeu que ele olha para a lei de Deus, e por trás dessa lei gloriosa de Deus há um Deus santo, o santo legislador está por trás da lei, e ele fala: meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala assim: sabe quem saiu justificado dos dois? Aquele que bateu no seu peito. Pecador também, irmãos, todos somos pecadores, não tem ninguém melhor que outro. E a Bíblia mostra isso, irmãos. Não é por fazer campanha, alguém que fala assim: vou fazer a campanha para mover a mão de Deus e o Senhor vai me abençoar. O Senhor vai fazer isso e sai se gabando porque conquistou isso, aquilo, outro. Se acha melhor do que o outro, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram e estão debaixo da condenação, da lei. Mas olha só, quando a lei me mostra que eu sou mau, pecador, e que eu entendo, meus olhos se abrem, só me resta uma coisa: é cair de joelhos e clamar a misericórdia dEle, me arrepender dos meus pecados. E aí quando eu me arrependo, e eu levanto a cabeça, quem está com as mãos estendidas é o próprio Cristo, dizendo: vem, agora eu faço a obra. Porque a lei, ela vem para isso, para quebrar o homem, e para trazê-lo ao arrependimento, irmãos. Mas sabe quando eu sei todas essas coisas? Quando eu examino as Escrituras. Procuro estudar, me dedicar. E isso, irmãos, você não espere de outro lado não, a iniciativa é sua. Porque é cada vez pior, nesse mundo é cada vez pior. E como você vai se defender das mentiras? Que, como eu disse, elas aprisionam, elas não libertam. Porque há pessoas que é tão ingrata com Deus, pessoas que reclamam de tudo: Deus não é comigo, abençoa o meu irmão. Olá, ele chegou agora na igreja, já conseguiu uma casa, já conseguiu um carro, casou, está abençoado, olha o emprego dele. Já começa a analisar várias coisas aí, né? Primeiro, olha só o entendimento da pessoa. Pensa que Deus está aqui para ficar dando essas coisas para as pessoas. Tem nada a ver com o evangelho. Já começa por aí. Isso aí é invenção de falso mestre, falso pastor, falso apóstolo, falso profeta que está aí fora. Isso tem nada a ver com o evangelho. Segundo, ela está buscando isso e está interessada nas mãos de Deus, no que Ele pode dar e não nele. Irmãos, naquele grande dia, quando Deus for julgar, que Ele revelar o céu preparado, o inferno preparado para os perdidos e para Satanás, que foi preparado para Satanás, muitos vão falar assim: eu quero ir para ali. De repente está na fila, vamos imaginar, na fila do juízo final. O céu, coisa mais linda, vislumbrando assim, e o inferno, coisa terrível, lugar de esquecimento eterno, de depressão eterna, de sofrimento eterno, tudo que é eterno e ruim, inferno. A pessoa aqui, esperando chamar o nome, e os livros abertos, Jesus abriu o livro e desatou os seus 7 selos, está lá em Apocalipse, e os homens vão chegando na fila. Imagina a conversa de alguns, irmãos: rapaz, eu tive toda a chance, cara, de ir para aquele lugar, mas eu preferia o mundo, eu preferi me enganar com as palavras de bênção das igrejas, eu preferi me enganar com tantas coisas de promessa, de bênção, de vitória, e eu tinha um pé na igreja, um pé no mundo, fazia o que a igreja falava de culto, estava bem, o pastor batia nas minhas costas, está tudo bem, como é que você está? Falava de futebol, e eu lá no mundo fazendo tudo que não prestava, mas estava bem, dava o dízimo, e não faltava nada para mim, não faltava alimento, não faltava comida, não faltava emprego, sempre fui bem. Mas, cara, eu vivi uma vida dupla, tive toda a chance. Aí vai chegar a vez dele, fulano de tal. Aí abre os livros e o livro da vida. Cadê o nome dele? Não está. Mas Senhor, eu quero ficar com o Senhor. Eu quero ficar contigo, Jesus. Eu quero estar com o Senhor para sempre.
Eu imagino que ele vai dizer assim: você não quis na sua vida na terra, você nunca me amou, nunca quis estar comigo, nunca quis ter comunhão comigo, ouvir a minha voz, obedecer a minha palavra. Você nunca nem se interessava por conhecer a minha palavra, ficou empoeirada lá há tanto tempo. Eu não entendia, Senhor, mas quantos se colocaram para te ajudar? E o YouTube lá, que colocava mensagem de ensino e tantas coisas, pessoas que se disponibilizavam, você nunca se interessou, é verdade, Senhor, mas deixa eu ficar com o Senhor, eu quero ficar com o Senhor. Falou assim: você quer por interesse do lugar que é muito bom, você não quer por amor a mim. Irmãos, quem ama Deus, quando Ele voltar, quando a trombeta soar, não vai ficar perdido que nem barata tonta, porque já conhece esse Deus de com Ele andar, de ouvir a voz dEle, conhece a palavra dEle. A Bíblia diz que quando o falso pastor fala, as ovelhas de Cristo verdadeira não ouvem, não dão ouvido, não seguem, porque eles conhecem a voz do verdadeiro pastor. E quem conhece a voz do verdadeiro pastor, quando ouvir a trombeta soar, vai dizer apenas: Maranata, vem Senhor Jesus, eis-me aqui, ó Pai, eu estava te esperando, meu Jesus. Tem nada a ver com riqueza deste mundo. Se você for ver quem promete fazer uma campanha para dar bênção, é Satanás. Falou assim: Jesus, faz uma campanha aqui, é só se prostrar uma vez, já te dou todas essas riquezas aqui. Campanha de bênção, irmão, Satanás que fez. Jesus falou: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O apóstolo Paulo, homem doutor das Escrituras, hoje seria THD, sei lá, passa de PhD das Escrituras Sagradas. Ele fazia tendas, que era o que ele sabia trabalhar. Ele falava assim: irmãos, eu fiz isso para vocês, ninguém dizer que eu fui pesado a ninguém, mas eu trabalhei com as minhas próprias mãos. Ele pregava o Evangelho e trabalhava com as próprias mãos para não ser pesado. Hoje nós vemos aí, e vemos pela história e pela Bíblia, que eles morreram, cabeça cortada, partido no meio. A história diz: Pedro, quando foi para morrer, que levaram ele, Jesus profetizou, falou: Pedro, vai chegar um tempo que vão pegar na tua mão e vão te conduzir para um lugar que você não queria ir. Você hoje vai para onde você quer, mas vai chegar um dia, vão pegar na sua mão e vão te conduzir para um lugar que você não vai querer ir, mas você vai. Jesus estava profetizando a morte de Pedro. A Bíblia diz com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. E quando pegaram Pedro, que era uma testemunha verdadeira de Cristo, um discípulo verdadeiro de Cristo, que pregava, entendia a palavra de Cristo, a verdadeira, ele estava pregando, e aí pegaram ele e levaram para matar. E aí falaram assim: vamos crucificar você, que nem crucificamos seu mestre. Ele falou assim: não sou digno de morrer como meu mestre morreu, me crucifica, mas de ponta cabeça. Ô irmão, a gente está longe demais, meu Deus do céu. Sabe o que é isso? É o falso evangelho. O falso evangelho já entrou nas igrejas, irmãos. As pessoas estão aí: Senhor, se o Senhor não me dá a bênção até o final do ano, não te sirvo mais. Vai, besta, para o inferno. Porque a Bíblia diz que Deus não vai condenar porque Ele é mau, mas porque Ele é justo. E o que merece os meus atos é a plena justiça de Deus. Os seus atos, o que merece é a condenação de Deus. Nós somos sujos, mentirosos, falsos, egoístas. É isso que somos, irmãos. Nós não merecemos. É pela fé. Eu creio, não tenho onde me apegar. Não é porque eu venho para a igreja, não é porque eu pego esse microfone, não é porque eu faço alguma coisa que eu mereço alguma coisa, irmãos. Eu não tenho onde me apegar. Se eu falar: Senhor, eu prego na União Pentecostal, de vez em quando lá, eu mereço misericórdia, irmãos. Não é nada. Jesus vai falar assim: quê? Eu sou para ver se sobra alguma coisa dessa obra. Irmãos, não merecemos. O que merecemos é a justa condenação. Mas olha só o que Deus fez, como Ele é justo. Ele faz o seguinte: ele pensou: como eu sou justo, e naquele dia eu tenho que julgar toda a humanidade, e eu sei que todos pecaram, todos são pecadores, ninguém vai passar na minha régua. O nível de Deus é altíssimo, irmãos.
O que Deus requer é muito alto de nós, Ele quer demais. Nós só podemos pelo Espírito. Por isso a Bíblia diz: viveis no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Quando vier o pensamento de inveja, repreenda, irmãos. Quando vier o pensamento de matar o próximo, repreende. Entra no Espírito, sai da carne. Somente pelo poder do Espírito nós conseguimos tentar agradar a Deus, tentar. Mas olha só como Deus é justo e como Deus é bom ao mesmo tempo. Por ser justo, Ele sabe que Ele vai bater o martelo naquele grande dia da condenação, que Ele vai julgar todo mundo. E Ele vai ter que condenar muita gente. Aqueles que o rejeitaram, aqueles que não creram. A Bíblia diz que estão condenados. Os que não creem, João 3,17, eles estão condenados. Por que estão condenados? Porque Deus vai condenar? Não, porque é o justo pagamento dos seus pecados. Imagine, né, já usei esse exemplo aqui outra vez, uma pessoa que de repente mata alguém, e é levado diante do juiz, esse réu, e é um réu confesso, vamos dizer assim, tem as câmeras, filmaram, hoje tem câmera para tudo que é lado, está lá, ele pode falar, não matei, não, a câmera está mostrando, não matou lá, é você, realmente eu matei. O juiz tem todas as provas lá, os autos na mão. Por ser justo, irmãos, o que ele vai fazer? Ele vai condenar. Por ser bom, um juiz bom, e um juiz justo, o que ele vai fazer é bater o martelo e condenar, condenado. O que esperam as famílias da vítima? Os familiares da vítima? Condenação, ele matou, tem que pagar. Em qualquer cultura, em qualquer país, a sentença é a mesma. Condenação, tem que pagar pelo crime. Alguns lugares é pena de morte, outras prisão perpétua, outras reclusão, cadeia. Vai ter que pagar. No Brasil, às vezes, paga em casa, sei lá. Compra o juiz, compra a lei, compra sei lá. Mas olha só, vai pagar. Quem é que pode se levantar diante do juiz e falar assim: juiz, está errado, não tem que condenar. Ele matou, mas ele é bonzinho, ele dá o dízimo na igreja evangélica. O juiz disse: e daí? O problema é dele. Não, mas ele dá a cesta básica também, lá numa igreja evangélica. O problema é dele mesmo. Não, ele visita os órfãos e vai também dar alimento para o pessoal na rua. O problema é dele. Não quero saber, isso não serve para nada, irmãos. Está condenado. Mesma coisa nós. Deus ia ver e falar assim: olha, e matou vários com palavras, com atitudes, jogou para a sarjeta, adulterou várias vezes, mentiu várias vezes, roubou várias vezes, fez tantas coisas que a lei condena, desonrou o pai e a mãe, jogou para as traças. E aí vai. Deus vai fazer o quê, irmãos? Ele vai dar só o que merece, a condenação. Todo mundo está esperando, os anjos estão todo mundo esperando, só condenação. Toda a criação está esperando condenação, é isso. Mas Deus é tão bom, sabe o que Ele fez? Ele falou assim: olha, eu vou fazer algo que vai me doer muito, mas eu vou fazer porque eu amo a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Aí veio Jesus. Aí sabe o que Deus fez? Toda essa condenação da minha vida, de todos os que creem, só os que creem, Ele pega e Ele joga sobre Jesus, e a Bíblia diz que Ele moeu Jesus, que Ele sacrificou o próprio Filho, que foi terrível, irmãos. Cada cravo daquele penetrando nas suas mãos, cada chicotada com ponta de osso na ponta daquele chicote, arrancava pedaços de carne, cada cuspida daqueles soldados na cara dele, esmurro e tapa na cara de Jesus, aquela cruz pesada estragando sua carne, irmãos. Cada ato daquele ali foi a justiça de Deus esmagando o seu próprio Filho, foi a
condenação de Deus, que era para ser sobre mim, Ele fez sobre o seu próprio Filho. Sabe por quê? Por amor à minha vida e à sua vida. E agora eu chego diante de Deus e falo: Senhor, eu não vou mais te servir. Aí sabe o que a Bíblia diz em Hebreus? Se aqueles que ouviram e abandonaram o Evangelho e apostataram da fé, a Bíblia diz que não resta sobre esses senão uma expectativa ou uma expectação horrível de condenação que virá, porque aquele que pisou o sangue de Jesus, para esse nada mais resta senão a condenação da ira de Deus que virá sobre esta terra. Enquanto muitos estão pregando bênção nos púlpitos, irmãos, a Bíblia diz que Deus virá derramar as taças da ira dele sobre esta terra. A Bíblia diz que chegará o grande dia. Desde o Antigo Testamento fala do grande e temível e terrível dia do Senhor. A Bíblia diz que esse dia será tão terrível como jamais houve na face da terra. Há uma certa comparação que o profeta Joel faz no livro de Joel, quando diz que ali entraram nas terras de Jerusalém o migrador, os gafanhotos, o cortador, e outros gafanhotos foram entrando e foram destruindo tudo, simbolizando o exército que invadiu Jerusalém e pegou o povo e destruiu, matou mulheres, estuprou, matou crianças e levou muitos exilados para a Babilônia. Diz que foi um dia terrível para Jacó, foi um dia terrível de aflição, e quando levou todo aquele povo deportado para a Babilônia como escravos, a Bíblia diz que ali a descrição do profeta Joel foi de um dia terrível, que Deus já havia profetizado anos e séculos antes, usando até dezenas de anos antes, usando os profetas, dizendo assim: se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor, se volte para Ele, abandone a idolatria, abandone o pecado, se volte para Deus, se arrependam, porque senão virá um grande juízo de Deus. Joel agora está declarando, falando: olha, Deus cumpriu a sua palavra, é uma profecia de múltiplo cumprimento, cumpriu 2 vezes, ou se cumprirá 2 vezes, a primeira com essa deportação para a Babilônia, a segunda vez a Bíblia chama em outros lugares também, como o grande e temível dia do Senhor, dia terrível que a Bíblia diz, que os homens procurarão fugir da face de Deus, se esconderão nas cavernas, e falarão às montanhas: montanha, cai sobre nós, porque vem aí a grande ira de Deus, aleluia, para julgar, e para condenar, e para matar, e para destruir todos aqueles que mataram seu filho. Sabe quem matou? Os nossos pecados, irmãos. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E olha só, o povo está aí se enganando, e a ira de Deus só sendo preparada. E a Bíblia diz que chegará o tempo que Ele vai levar um povo que Ele vem buscar, que é zeloso de boas obras, zeloso por boas obras, um povo seu, santo, zeloso de boas obras, zeloso de fazer o que é reto, zeloso de fazer o que é correto. Sabe por quê? Porque quando a pessoa se depara com a lei, a espada de Deus que virá, ela cai de joelhos e ela fala assim: meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer, Senhor, para ser salvo? Aí diz assim: agora crê no Senhor Jesus e será salvo. E aí, sabe o que significa isso? É que a pessoa vai fazer qualquer coisa que for necessária para ela se voltar para Deus, para que Deus salve ela dessa condenação que há de vir. Todos os dias, irmãos, morrem pessoas. E eu vou ler aqui alguma coisa rapidamente, que meu tempo já está se esgotando. Todos os dias morrem muitas pessoas. Todos os dias, pessoas estão descendo a cova, sem esperança de salvação, para encararem o juízo de Deus com a cara e a coragem. De acordo com a estimativa de 2014, do ano passado, no Brasil, morreram em média cerca de 1,32 milhão de pessoas. 1.320.000 pessoas. Isso é a estimativa de 2014, foi a média. 1.320.000 pessoas morrem por ano. Dentro de uma população
de 202 milhões, ou 202 milhões de pessoas, com uma idade média de 29 anos. Então, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, morrem no Brasil quase 1,5 milhão de pessoas por ano, e a idade média das pessoas no Brasil é 29 anos. Entre os mais velhos e os mais jovens, a idade média é 29. E a expectativa de vida é de 73,9 anos, quase 74 anos de idade. É a expectativa que a pessoa normalmente vai chegar. Ou seja, a média chega no máximo a quase 74 anos de idade. A cada meio segundo morre uma pessoa. 5 pessoas morrem a cada 2 minutos. 5 desta sepultura. São 150 mortes por hora. Nessa 1 horinha que vai fazer que eu estou pregando, 150 já estão, ó. Por hora. 3.600 pessoas morrem por dia. O dia vai acabar daqui a pouco, meia-noite, daqui 3 horas. 3.600 pessoas já vão se encontrar na eternidade com Deus. 25.200 pessoas morrem por semana. E como já dissemos, morrem 1,32 milhão de pessoas por ano no nosso país. As causas são as mais variadas, irmãos. Desde suicídio, AIDS, câncer, doenças relacionadas ao cigarro, overdose de drogas ilícitas, ataques cardíacos, AVC, acidente de trânsito e até homicídios. E estes homicídios têm uma triste média de morte de 60 mil pessoas por ano, só por arma de fogo, no Brasil. 60 mil pessoas. Imagina, irmãos, a gente corre um risco de partir daqui a pouco, de sair uma bala perdida, pegar a cabeça e partir. E a gente vai partir de que maneira? Pisando o sangue de Jesus? Abandonando essa tão gloriosa salvação? Dizendo que não vai servir mais esse Deus porque a bênção não veio? Faz o mínimo sentido isso. Esse é o falso evangelho que coloca na cabeça das pessoas, para colocar Deus à prova, requerer alguma coisa de Deus, você vai ter que fazer. Isso é um falso evangelho. Ou seja, corremos um grande risco de partir antes desse mundo, desse ano acabar. Irmãos, todos os personagens da Bíblia já morreram, e daqui a alguns dias, meses ou anos, todos nós já não estaremos mais aqui. Já estou com 35, estou quase na metade aqui da estimativa já. A Ruth está na metade. Já estamos quase na metade, eu estou quase na metade. Se eu chegar até os 74, daqui uns dias, daqui uns anos, meus vizinhos serão outros. Eu não serei vizinho dos outros também. Tudo vai passar. Tudo vai passar, irmãos. E olha só, a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que todas as pessoas morrerão uma só vez, e depois disso vem o juízo, Hebreus 9:27. Ou seja, todos nós compareceremos diante do grande tribunal de Deus, que vai julgar de acordo com suas leis e princípios. Quando o Senhor diz, não matarás, muitos podem até dizer, Senhor, nunca matei ninguém. Mas a Bíblia diz que quando nós desejamos o mal para o próximo, isso é como um assassinato diante de Deus. Alguém diz, né, Senhor, a Bíblia diz, né, não adulterarás, e muitos dizem, nunca adulterei, mas a Bíblia diz que se olharmos para alguém com a intenção impura no coração, já cometemos adultério com aquela pessoa. Quando o Senhor diz na sua palavra, não furtarás, alguém diz, nunca roubei nada de ninguém. Mas até, irmãos, quando usamos algo de alguém, do patrão no trabalho, sem a devida autorização, ou quando compramos produtos piratas, por exemplo, sem pagar os devidos direitos autorais, os impostos, estamos roubando. Quando a Bíblia diz, né, não cobiçarás, alguém diz, nunca cobicei. Mas até mesmo quando você manifesta inveja de alguém por causa de um dom, de um bem material, ou por causa de uma profissão que a pessoa tem e você não tem, mas se você pudesse, tomava para você.
você já transgrediu mais um mandamento de Deus, você quebrou mais esse também. Quando o Senhor diz, não dirás falso testemunho, ou seja, falar mentira ao seu próximo, não vai existir uma só pessoa que nunca mentiu, irmãos. E eu te pergunto, quantas vezes você já mentiu na vida? 2, 3, milhares de vezes. Quando o Senhor diz, não tomarás o nome do Senhor em vão, que significa blasfemar de Deus, fazer piada usando o nome de Deus. Envolve o nome de Deus em juramento falso. Você está transgredindo mais um mandamento. E eu te pergunto, quantas vezes alguém precisa mentir para ser chamado de mentiroso? Quantas vezes? Porque a Bíblia diz lá em Coríntios que não ficarão de fora os mentirosos, os adúlteros, os homossexuais, ativos e passivos. Você fala, mas que culpa tem? Alguns que nascem são os que vivem na homossexualidade, praticam ativa e passivamente, os adúlteros, os alcoólatras, os viciados em drogas, todos esses ficarão de fora, irmãos. E quantas vezes alguém tem que mentir para ser chamado mentiroso? Por isso a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque todos nós somos mentirosos. Poderíamos ficar aqui citando vários mandamentos de Deus, mas é interessante que você olhe para dentro de você e perceba a situação que você está agora. E veja a lei diante de você. Deus deu a sua lei antecipadamente, irmãos, para nos alertar. Israel se enganou achando que era por cumprir a lei. Não, a lei era para santificar o povo. Deus deu a lei para o povo de Israel para dizer assim, olha, eu quero que vocês andem nos meus estatutos, sejam diferentes desse mundo e sejam um exemplo para os demais povos, nunca para que fossem salvos, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A nossa vida é pela fé. A Bíblia diz assim, Jesus fala assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em Cristo não morre, irmãos. Esse corpo se acaba, mas nós continuamos a viver, porque vivemos pela fé em Cristo, e viveremos para sempre com Jesus. Viveremos para sempre. Alguns têm medo de morrer, meu Deus, medo de morrer, eu também tenho, Senhor, não quero morrer agora. Mas irmãos, Paulo fala assim, eu acho que é melhor deixar agora, porque eu sei que o lugar que está preparado para mim é muito melhor do que esse mundo de horror e de tristeza. Tem muita coisa boa, é verdade, nesse mundo. A natureza de Deus é maravilhosa, mas tem muita coisa triste nesse mundo. E eu te pergunto, sob debaixo de que lei você está? Você continua no pecado, longe de Deus, ignorando a tão gloriosa salvação? Ou você já se entregou a esse Jesus de corpo e alma e falou, Jesus, eu sei que o Senhor fez tudo por amor a mim, e que eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados, e eu me entrego a Ti, e eu me coloco diante de Ti. Se nesse ano 2015 eu fui um relapso de cristão, mas agora neste finalzinho e o próximo, se o Senhor me conceder vida, eu vou Te servir, independente se eu subir, se eu descer, se o Senhor abençoar, der aquilo que eu estou precisando, que eu acho que eu preciso, ou se Ele não der, se o Senhor me dá vitória, ou se eu continuar debaixo de prova, com emprego ou sem emprego, não importa, porque meus olhos vão estar postos em Ti, Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos glorificar e exaltar esse Deus com as nossas palmas, com as nossas adorações, porque não existe nenhum Deus melhor, nenhum Deus maior, maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória. Que obra mais linda Ele fez, aleluia, para nos salvar, para que naquele dia Ele nos abrace com um sorriso na face e possa dizer, vinde benditos de meu Pai, tome esta herança que foi preparada para você desde antes da fundação do mundo, porque você se arrependeu dos seus pecados e creu na minha obra, no meu evangelho. Glórias ao nome do Senhor. E eu quero perguntar nesta noite, se alguém que está aqui, que fala, eu creio nessa palavra, eu me arrependo dos meus pecados, a lei me pegou, mas eu me prostro e eu me entrego hoje a esse Jesus. Eu quero te dar a oportunidade hoje aqui pela palavra de Deus.
Levante a sua mão, você que crê e que fala: Jesus, eu te quero. Tem alguém hoje aqui que quer se arrepender e crer? Não tem? Então que o Senhor te conceda a vida, porque, como eu disse, nesses minutinhos aqui, irmãos, quando eu estava lendo daqui para cá, já morreram mais várias pessoas. Que o Senhor te conceda nova oportunidade se você ainda não fez isso, porque naquele grande dia, você não vai poder dizer: Senhor, eu não ouvi o Evangelho, eu ouvi uma mentira. Não, eu preguei o Evangelho hoje para você, irmão. Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Tem algum recado a dar? Não? Tem algum recado aqui no painel? Do próximo culto, vai ser na quinta-feira, Natal? Amém. Peço as orações dos irmãos. Nós vamos passar o Natal em outro lugar, com meu sogro e minha sogra, graças a Deus, mais uma vez, e que o Senhor nos leve e nos traga, porque queremos cear aqui no final do ano, né, com todos os irmãos. Que vai ser a última, derradeira ceia do ano, maravilhosa, aqui neste lugar, amém, irmãos? Que bênção! Vamos celebrar esta obra linda de Cristo para com as nossas vidas. Não tem amor maior, irmãos. Se você talvez não mudou de roupa, não comprou uma roupinha nova, não se preocupe, Deus preparou uma roupa linda no céu para você. Aleluia. Ele não está preocupado se você não está com uma roupinha zero, sabe, assim, novinha, se seu dinheiro foi curto, este ano está curto agora. O que Ele quer te ver é com as vestes brancas, lavada, remida, no sangue dEle, irmãos, com alegria, singeleza do coração, gratidão para com esse Deus. É isso que glorifica e exalta Ele. Amém?